Bom dia, António Murta, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. António, nós todos, acho eu, tirando aqueles que só pensam neles próprios e, portanto, esses não têm essas preocupações, mas acho que nós todos temos uma ideia idealizada daquilo que era o país onde gostávamos de viver. Já não digo o país utópico, mas pelo menos um país possível. Qual é que é o teu país possível? O meu país possível tinha uma justiça bastante mais eficaz do que aquela que temos, tinha uma educação continuada, não tinha uma educação só para jovens, tinha também uma segurança social em que à sueca se partilhava todos os anos com as pessoas o balanço da conta de cada pessoa, para as pessoas terem noção daquilo que têm para os próximos anos, para garantir que se pensavam em aforrar ou não aforrar, mas que tinham essa noção. E obviamente também um país que era mais liberal no sentido de pensar em free enterprise, em livre iniciativa, que eu acho que é verdadeiramente o motor do desenvolvimento das economias. Nós ainda não somos suficientemente assim, embora eu tenha ficado de veras inspirado, vale por dizer, quando após a Troika, após aqueles momentos tão difíceis, nós assistimos a uma verdadeira escalada das exportações, por estrita necessidade, por absoluta necessidade, mas que foi, se tu me dissesses que nós íamos conseguir em pouquíssimo tempo guindarmos a 43, 45%, acho que chegamos a 43% do PIB em exportações, eu não imaginava isso. Como muitos portugueses, fiquei de veras surpreendido e, neste caso, muito positivamente surpreendido. Isto só demonstra que há uma energia na sociedade civil que, se for libertada, ela pode ser propulsora de um Portugal muito melhor do que o que é e infelizmente, por todos os efeitos, os últimos eventos pandémicos não ajudaram nada, porque a gente teve, por força justamente da situação do mercado mundial, de regredir e de voltar a patamares que não esperávamos. Desta vez, não por nossa própria culpa, mas por culpa de um vírus que afetou o mundo todo. António, tu falavas aí dessa questão da energia quando é libertada e é verdade, Portugal nestes mais de 800 anos, sempre que está perante uma dificuldade muito grande, encontra a forma de ir sobrevivendo. Às vezes parece um milagre como é que nós vamos sempre sobrevivendo e continuamos aqui. Mas também o tempo vai passando e parece que cada vez é mais difícil libertar energia, porque cada vez o Estado é mais omnipresente, aquilo, pelo menos eu falo por mim, aquilo que eu gostava de ver, que era uma sociedade baseada no mérito, que as pessoas pudessem lutar e pudessem ser recompensadas. E quando digo recompensadas é para o bem e para o mal, ou seja, é ser responsáveis pelas suas ações. E cada vez parece mais difícil, ou seja, o país está mais endividado, nós temos menos iniciativa privada no todo, ou seja, naquilo que é o peso do todo. Porquê? Porquê é que isto é assim? Eu acho que parte disso tem que ver com... Não é difícil termos passado, eu não quero encontrar desculpas, não estou demasiado velho para encontrar desculpas. Portanto, não podemos esquecer que tivemos 48 anos de ditadura e ainda estamos a aprender esta cena de ser uma democracia. Verdadeiramente a aprender. Eu recordo-me que um dia, quando visitei a minha esposa, ela estava acho que era em Oxford, não era em Cambridge, era em Oxford. Tinha de dar umas aulas, eu fiz um bocadinho de turismo científico e literalmente fui acompanhá-la no fim de semana. Houve uma noite em que me recordo que o primeiro-ministro inglês, na altura era o Tony Blair, teve de responder a 150 pessoas de todo o país, escolhidas de forma algo aleatória, e que tiveram a oportunidade, num auditório, de responder a perguntas sem qualquer preparação prévia, que não fosse, portanto, cega, ao primeiro-ministro. E o primeiro-ministro foi exposto às perguntas e teve de responder aos seus concidadãos, de maneira exposta na televisão. Ora bem, eu, quando olhei para aquilo, disse para mim própria, a nossa democracia ainda não chegou aqui. Demoramos muito tempo. É que as coisas demoram tempo, as coisas tomam o seu tempo, não acontecem assim de pé para a mão. Uma parte disso ainda tem que ver com o passado. Há outras que não. Há outras que eu não consigo
deixar de dizer que tem que ver connosco. Não há incentivos suficientes para corrigirmos comportamentos. Deixa-me dar-te um exemplo. O IRC, para mim, eu não vou tão longe quanto o Daniel. O professor Daniel Bessa costuma dizer que o IRC era tão irrelevante que devia ser zero para acabar de uma vez por todas com esta traquitana dos benefícios fiscais e das confusões que todas as sociedades inteligentes que otimizam e que trabalham sobre isto, porque se fosse zero acabava-se a cena. O peso na economia do IRC é tão baixo que diz ele que é melhor focar tudo no IRS e garantir que a sociedade é competitiva do ponto de vista de empresarial e de facto foca-se no importante que é o IRS. Eu não vou tão longe, mas era capaz de dizer-te que o IRC do dinheiro reinvestido pelas empresas nas próprias sociedades devia ser zero. O IRC para consumir, para retirar dinheiro das empresas, devia ser o que é, se não até eu não digo superior não digo, mas que ficasse como está. Não diga se alguém pode ouvir, António. Não, mas que não fosse superior, que fosse igual ao que está. Mas o IRC para reinvestir devia ser zero. Para motivar as pessoas para investir nas empresas, para não encontrarem desculpas e para garantir que não temos a situação permanentemente de ter as empresas todas endividadas ou só recorrerem ao capital bancário, quando na prática deviam também recorrer ao seu próprio capital. Quando isto acontece nas empresas, depois também acontece nas famílias, portanto, e no Estado então, quer dizer, vou perguntar qual é o incentivo para o Estado não se endividar. Que incentivos é que nós temos? Se calhar devíamos desenhar incentivos para garantir que nos defendemos de um Estado sobreendividado. Já devíamos desconfiar de nós próprios. Já são tantas as vezes que a gente está próximo da bancarrota, é tão sistemático o evento, que se calhar devíamos começar a desconfiar de nós próprios e introduzir checks and balances, como dizem os americanos, não é? Que permitissem que a gente se autodefendesse. Portanto, acredito que realmente parte deste problema tem que ver com os incentivos. Outra parte é justamente nós próprios desconfiarmos mal de quem cria valor, este defeito português da inveja, da maldicência de quem cria valor, de quem faz dinheiro, é algo que tem de mudar, porque quem cria valor, o valor não se pode distribuir se não é criado. É tão simples quanto isto, não é possível ter uma função redistributiva à qual eu respeito. Eu sou de direita social, eu gosto do social, gosto do Olaf Palme, não me esqueço dele, não é? E não me esqueço da resposta que ele deu há muitos anos ao Mário Soares, quando o Mário Soares disse que em Portugal estavam quase a acabar com os ricos. E o Olaf Palme respondeu historicamente que eles na Suécia estavam a tentar era acabar com os pobres. Ok? Não era com os ricos, era com os pobres. Okay? Porque os ricos faziam parte da solução, faziam parte do problema. Okay? Os pobres é que eram um problema. Portanto, eu acho que essa frase do Olaf Palme para mim é um modo de vida. E por isso é que eu gosto dele, apesar dele ter morrido há muitos anos. E eu, literalmente, não ter quase convivido com ele, porque era uma criança, mas lembro-me de ler muito sobre ele e de gostar muito da herança ideológica positiva que nos deixou. Acho que nós temos de defender mais as pessoas que criam valor e de reconhecer nelas o mérito de elas empregarem pessoas e de garantirem que a sociedade está ocupada de uma maneira equilibrada e isso é fundamental, até para a higiene mental. O trabalho não é só... Nós não trabalhamos só por razões económicas, também trabalhamos... Pronto, a gente recolhe benefícios não só económicos, mas também sociais e de natureza, que têm que ver com termos um sense of purpose, não sei como dizer, um sentido de missão que está plasmado no trabalho. O trabalho também serve para isso. Eu, pela minha parte, gosto muito de trabalhar, quer dizer, não me consigo imaginar sem trabalhar. Portanto, nem toda a gente poderá dizer o mesmo, porque há alguns trabalhos que, porventura, não são os desejados pelas pessoas que os interpretam. Mas acredito que muita gente gosta do que faz e que não se sinta minimamente deslocado naquilo que faz. Portanto, há um mix de razões, Ricardo. Eu não consigo dizer-te António, uma razão. Falaste uma coisa que eu concordo em absoluto, que é a questão dos incentivos, mas depois tenho,
às vezes penso isto para mim, que é assim, nós já tivemos, eu falo desde que eu me lembro, não é? Desde que sou adulto e, portanto, que eu lembro já tivemos várias vezes perto da bancarrota. Mesmo muito perto, e da última vez estivemos muito perto mesmo. É assim, há sempre qualquer coisa que nos salva, às vezes não sei, já não sei se isto é sorte, se é fado, se é a nossa desgraça. Mas cada vez que isso acontece, o que é que nós temos? Temos um Estado que se torna mais presente na economia, temos um maior peso da dívida pública, ou seja, temos uma maior fatura para as gerações futuras. Temos uma população, isso aí tem a ver com a nossa demografia, que é talvez o maior problema que nós vivemos em Portugal e na Europa, que é Sim. cada vez mais pessoas envelhecidas, menos jovens, portanto um peso maior sobre as pensões, sobre a segurança social, etc. Ou seja, como é que nós, que até hoje não conseguimos criar os incentivos que nos levem a melhorar a sociedade, como é que o vamos fazer agora em que toda a infraestrutura societária é mais anti-criação desses incentivos? Portanto, como é que saímos disto? Eu aí, apesar de partilhar de tudo o que disseste, partilho, portanto reconheço que estamos perante um cenário que, mesmo no pós-pandemia, a pandemia não ajuda nada, neste momento estamos protegidos, estamos com taxas de interesse, taxas de juros que são baixas, mas a qualquer momento isso pode mudar, não está nas nossas mãos. Temos tido instrumentos que nos têm protegido, maiormente o Banco Central Europeu, que tem sido verdadeiramente um anjo salvífico para Portugal, mas não podemos contar com essas benesses eternamente. Digamos que os demais europeus não estão obrigados, não têm nenhuma obrigação particular para com os portugueses para nós representarmos sistematicamente um potencial fardo. Isso não pode acontecer. Nós temos de assumir que temos de depender mais de nós próprios. Como é que alteramos isso? Epá, eu aí, a positividade que te posso transmitir é que quando sucedeu a Troika, como te disse, e toda a gente recorda o período mais ou menos draconiano em que o Pedro Passos Coelho teve de liderar um conjunto de medidas que com certeza que não tinham prazer nenhum, que ele não tinha prazer nenhum, nem ele, nem nenhum dos membros do governo a implementar, mas que eram estritamente necessárias para corrigir a trajetória de um país desgovernado, literalmente. Eu penso que a energia que na altura se libertou, pelas razões positivas e pelas razões negativas, a criatividade que todos tivemos de ter, uns mais que outros, mas todos um pouco tivemos de ter, vai ser novamente necessária. Tenho a esperança, apesar de ela não estar plasmada nem reconhecida em votos, fico verdadeiramente frustrado por ver os meus concidadãos a votarem sistematicamente em partidos que não assumem os seus próprios erros e não corrigem trajetórias que historicamente estão erradas. Me lembrar de uma coisa que vem a talho de foice. Esta discussão do enriquecimento ilícito, eu não compreendo como é que é possível ter dúvidas sobre um tema que devia ser óbvio. Quando a minha avó me educou, há muitos, muitos anos, a minha avó educou-me e marcou-me, a mãe da minha mãe. E ela dizia, ela não tinha estudos, mas era muito bem educada. E ela costumava dizer que, de maneira simples, não faças aos outros, não queres que te façam a ti, reciprocidade, e sobretudo, também era importante ela dizer que se a gente quer resolver um problema, tem de o reconhecer. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se nós não devemos nada a ninguém, não temos nada a temer. Portanto, quando a gente não consegue fazer passar uma lei de enriquecimento ilícito que literalmente dissuada pessoas mal formadas de praticarem o mal, realmente está alguma coisa errada. E já agora, isto acontece com os dois principais partidos portugueses. Um deles com o qual eu simpatizo. O outro no qual votei 20 anos e nunca mais votarei nele na vida. Ok? Pela simples razão que nunca reconheceu o seu papel na última bancarrota. Ok? E nunca assumiu justamente que devia corrigir interiormente os problemas que determinaram que a gente chegasse àquela situação absolutamente deplorável. Na prática, eu não compreendo como é que um assunto destes, que devia ser
simples, e eu não percebo nada de constitucionalidade, nem do que é constitucional e do que não é, não percebo nada, mas, mas sou suficientemente já tenho idade suficiente para perceber que quem não deve não teme e não precisa de temer nada porque justamente não deve nada, ok? Quando alguém não é capaz de aceitar um princípio tão simples quanto esse, há alguma coisa errada, e portanto a sociedade portuguesa ainda não conseguiu, está mais perto, mas ainda não conseguiu resolver esta equação, e esta equação é uma equação que é básica. Portanto, eu tenho a secreta esperança de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vamos lá chegar, demoramos mais tempo às vezes do que deveria ser necessário, sobretudo em coisas que não deviam merecer tantas dúvidas, não devíamos perder tempo nisto, devia ser uma lapaliçada, se me permites a expressão, usando num coloquialismo. António, uma parte, e até porque eu acho que nós não temos opção que não seja ser otimistas, porque senão isto torna-se mesmo difícil. E, portanto, há uma parte que eu acho que tenho vindo a assistir e fico feliz por vir a assistir, espero é que se reproduza suficientemente na sociedade portuguesa para que tenha um impacto grande. O nascimento de entidades como o Mais Liberdade, como a Fundação José Neves, ou seja, que apostam na literacia financeira, que apostam na educação, que apostam num conjunto e que estão a trazer jovens, e eu vejo que estão a trazer jovens para as iniciativas, que no passado, se calhar porque não tinham por onde veicular a sua energia, não estavam tão envolvidos, e eu quero acreditar que esses jovens tenham um sentido de comunidade, um sentido positivo para o país onde vivem, e jovens que eu não tenho dúvida nenhuma que muitos deles são muito mais qualificados que eram as nossas gerações, em média, não estou a dizer que sempre houve gente muito qualificada, como é evidente, portanto, eu vejo isso como uma parte positiva. A minha questão é a sociedade vai-lhes dar espaço para que eles possam, no fundo, exercer a sua vontade? A pergunta, eu não consigo ser futurólogo ao ponto de dizer que vai conseguir. Eu espero que vá, faço votos para que vá, partilho das mesmas convicções que tu. Não referenciaste a Fundação Manuel dos Santos, eu juntava, acho que Claro, referiste sim, a Fundação Manuel dos já Santos. existia, Nos últimos 10 anos, eu adoro o trabalho que a Fundação Manuel dos Santos fez, sou cliente dos livrinhos, pá. Lembro-me que o Sr. Santos Faz Santos, que já não está entre nós, tal como o Engenheiro Almeida de Azevedo, ambos extraordinários cidadãos portugueses. Tem o Pordata, que foi importantíssimo, Pronto, por exemplo, a Fundação José Neves está a trabalhar sobre o Pordata com um instrumento chamado Brighter Future, que permite, no limite, não só aos jovens, mas também aos adultos, garantir que se toma decisões mais informadas sobre a carreira, a empregabilidade da carreira, das escolhas e a pivotagem que nós vamos ter de fazer muito mais frequentemente, porque esta cena de ter um emprego para a vida já não funciona. A gente estuda uma coisa no início da vida, mas não está garantido de maneira nenhuma que durante toda a vida essa coisa que a gente estudou nos garante empregabilidade. Nós vamos ter de estudar coisas diferentes ao longo da vida. Uma das coisas que verdadeiramente inspiradoras, talvez a mais importante, a mais inspiradora na Fundação José Neves, é que o José quis outorgar, quis doar à sociedade portuguesa dinheiro para investir na educação continuada dos portugueses, não só dos jovens, mas também dos portugueses de todas as idades. Eu costumo dizer, já disse isso várias vezes em público, há muitos anos o Jacques Lang foi à televisão francesa, ele era ministro da Cultura, pediu autorização para usar no tempo da antena, foi dizer aos franceses que não se podia aceitar que os franceses degradassem os seus rácios de leitura, que fazia parte da cidadania francesa ler. Eu devo dizer que nunca mais esqueci essa tão singular interpretação do poder que foi justamente interpretada pelo Jacques Lang. Eu gostava que houvesse um primeiro-ministro português que fosse à televisão comprar 15 minutos e que dissesse aos portugueses que eles têm que estudar toda a vida. Todos, sem exceção. Porque isso defenderia a empregabilidade de todos os portugueses e permitiria um salto de qualificação no sentido de agressividade
competitiva da economia portuguesa, que eu acho que é fundamental dar. Portanto, quando a Fundação José Neves quer investir dinheiro de uma maneira sustentada, rotativa, para garantir que o mesmo dinheiro serve N portugueses ao longo de muito tempo, para justamente ajudar Portugal a conviver mais naturalmente com uma sociedade que é muito mais instável, muito mais perigosa desse ponto de vista do que o clássico estudei, sou profissional no métier, vou agora trabalhar 35 anos ou 40 anos neste métier. A vida já não é assim, ok? Portanto, eu acredito que com exemplos como da Fundação Manuel dos Santos, como disse, aumentou a qualidade das decisões dos portugueses, pelo menos por disponibilização de conteúdos fáceis de ler e que todas as pessoas conseguem ler, se quiserem, para formar opiniões de uma maneira mais objetiva. Acredito com exemplos como o da Fundação José Neves, que justamente pretende que os portugueses se qualifiquem e que sejam mais competitivos pelo conhecimento, é possível fazer alguma coisa. Acho que é fundamental que os portugueses também, em alguns domínios, assumam que eles próprios têm de ser parte da solução, tanto na iniciativa privada, quanto na saúde, na defesa da saúde, da sua preservação. Temos um excelente Serviço Nacional de Saúde, mas o primeiro responsável pela saúde de cada um de nós somos nós. Portanto, não podemos não nos sentir responsáveis por isso. Se nós quisermos degradar a nossa saúde, degradamos. Se pelo contrário quisermos preservar, preservamos. É um ato de gestão individual. Desde que tenhamos livre-arbítrio, desde que não estejamos limitados no nosso livre-arbítrio, somos nós a decidir. E também na educação, partindo dos portugueses, nós precisamos de tomar decisões de estudar ou não estudar. O financiamento é um problema que vem a seguir, mas primeiro precisamos estar disponíveis para estudar de uma maneira mais continuada do que fazíamos até agora. Tenho a secreta esperança de que, como te disse, os problemas que enfrentamos são tão duros que, como nós sabemos, às vezes unem as pessoas, não desunem, unem. E eu acho que nos próximos anos nós vamos precisar de nos unir para resolver alguns problemas duros. Não gosto de algumas coisas que vejo, por exemplo, o Pacto da Justiça, acabei de referir há pouco, a falta de concordância em favor de Portugal e esquecendo por um momento a lógica partidária para garantir que nos defendemos mais dos menos bons homens e colocamos o ênfase nos bons homens, e isso tem que ver com valores e tem que ver com moral, que é uma coisa que não tem nada a ver com esquerda ou direita, tem que ver com ser bem educado, bem formado. Honestamente, não é um bom sinal quando esse Pacto da Justiça não emerge com naturalidade, mas estou em crer que a indignação dos portugueses com os eventos das últimas semanas é suficientemente forte para, pelo menos, cutucar, usando uma expressão brasileira, consciências. Peço desculpa pela utilização do termo brasileiro. Já faz parte da nossa língua, quase, com a quantidade de brasileiros. Sim, as telenovelas ajudaram à criatividade. E como os brasileiros que felizmente vivem em Portugal há tantos anos, portanto nós já estamos abrasileirados, isso é bom. Trazem alguma alegria ao português sisudo. António, há bocadinho estava a falar da questão do livre-arbítrio e eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com a questão do livre-arbítrio e com a evolução tecnológica. Ou seja, nós hoje assistimos, e eu às vezes próprio tenho dúvida do que é que penso sobre isto. Eu acho que é positivo, é mais positivo que negativo, mas no passado, quando eu era jovem, eu aprendia por aquilo que me ensinavam, ou seja, na escola, porque eu tinha que acreditar que alguém me estava a dizer o certo, porque não tinha grandes hipóteses de ir eu à procura. Hoje um jovem pode aprender sem que ninguém lhe ensine. Ele tem o mundo todo tem o mundo todo no telemóvel e, portanto, a sua vontade de aprender pode levá-lo a que ele aprenda tudo e mais alguma coisa, quase sem professores. E nós temos esta discussão que é se isto veio trazer liberdade, eu acho que sim, ao indivíduo, e com isso ele é mais inteligente, mais culto, mais atento. Ao mesmo tempo, esta discussão muitas vezes dos fake news que sempre existiram e, portanto, o controle por aqueles que têm maior poder de controlar quase as mentes através da tecnologia. Como é que tu vês esta dicotomia, ou seja, esta liberdade e ao mesmo tempo esta opressão que a tecnologia nos veio trazer?
Acho que é uma pergunta muito boa, Ricardo. Obrigado pela pergunta, porque ela é uma pergunta muito boa. Eu leio muito sobre isso. Como sabes, eu sou tecnólogo, portanto, trabalho há 35 anos em tecnologia e carrego alguns problemas morais com isso. Okay? Reconheço que este facto de estar sempre a tomar o trabalho dos outros, a destruir emprego, que é na prática em larga medida o que faço, cria-me alguns dilemas morais. Ok? Portanto, deixa-me dizer dos dois lados. Coursera, EDX, EDX, são ferramentas novas de aprendizagem que são extraordinárias. O Coursera acabou de se cotar, só vale 5 bi, eu acho que vai valer muito mais nos próximos anos. É o maior MOOC, Massive Open Online Course do mundo, a maior ferramenta de aprendizagem à escala mundial, ok? E eu gostava de dizer que quando, por exemplo, o EDX, que é a ferramenta do MIT, foi criada, aconteceram algumas... O tipo que geriu o EDX nos últimos anos é amigo do meu amigo. Tu conheces o António Cunha, que é presidente da CCDRN, o gestor do EDX é amigo dele. Ok? E o António Cunha um dia partilhou comigo, e acho que não estou a contar nenhum segredo, que dos factos imprevistos da emergência dos MOOCs, como o Coursera e como o EDX, é que aconteceram coisas que não se esperavam. Aconteceu, por exemplo, que o MIT e o Coursera, a Universidade de Stanford, descobriram talento nos sítios mais improváveis do mundo. Poucos dos nossos ouvintes, se calhar, conhecem o Ramajuran, que foi um dos maiores matemáticos da história, que foi professor de Cambridge, não tendo tido nenhuma educação básica, porque inventou matemática sozinho na Índia. Escreveu uma carta ao professor Hardy, que na altura era uma das maiores sumidades matemáticas do mundo, e escreveu-a com dúvidas que o professor Hardy teve dificuldades de responder. E conta-se a história que à terceira ou quarta carta o professor Hardy convidou o Ramajuran para ser aluno de Cambridge e mais tarde convidou para ser professor de Cambridge. O Ramajuran infelizmente morreu muito cedo, mas é de certeza um dos maiores génios da história da matemática, juntamente com o Leibniz, com o Euler, com o Paul Erdős. E não havia nada mais improvável. Ele literalmente chegou a grande parte da matemática sozinho, sem ter lido nenhum livro. Inventou parte da matemática totalmente sozinho. O que se descobriu com o Coursera e com o EDX é que há pessoas que, com base nestes cursos, literalmente florescem no nada. Isso dá-me uma enorme esperança, porque é meritocrático e é muito democrático. E democrático à escala mundial, nem sequer aqui há fronteiras, não há países, é verdadeiramente democrático. Portanto, o que o amigo do António Cunha lhe disse é que o EDX já tinha contactado vários alunos deles de MOOCs que eram verdadeiramente extraordinários e que foram descobertos por essa via. A mim dá-me esperança isto. Obviamente, para todos os efeitos, isto é válido para Portugal, como é válido para a Costa Rica, é válido para o Botsuana, e, portanto, é muito mais competitivo o mundo assim. Digamos que as ferramentas estão disponíveis, saiba cada um usá-las bem. O outro lado da tecnologia. Tens aqui um lado muito democrático, que acabei de referir, e que é muito inspirador. Eu não consigo não encontrar inspiração no Coursera. O maior investidor do Coursera é Kleiner Perkins. É um dos maiores VCs do mundo. É curioso que um dos motores de inovação na educação seja um VC, um tipo que é fortemente orientado ao lucro, no sentido mais literal da palavra. No entanto, acabou por fazer alguma coisa que eu acho que pode ser uma força de grande mudança positiva da educação continuada, profissional e universitária do mundo, sem pôr em causa os princípios de universidade que eu, pelo menos na Europa, considero quase sagrados, apesar de eles precisarem, como tudo, de atualização, de refresh. Tens o outro lado, o lado da tecnologia que é perverso e que precisa de regulação. Eu não consigo simpatizar com o Facebook,
minimamente, nem com o fundador, nem com a empresa, porque tenho a convicção profunda que desde o primeiro momento que o empresário que está por trás do Facebook sabia exatamente o que estava a fazer. Não aconteceram coisas imprevistas. Digamos que as coisas... Ao passo que na Google eles ainda escreveram por muito tempo don't be evil, já deixaram cair essa frase, infelizmente. E é mau sinal que isso tenha acontecido. Mas ainda assim tinham essa preocupação. Essa preocupação nunca esteve presente no Facebook. Eu faço parte dos que acreditam que o capitalismo realmente precisa de regulação. A regulação tem de ser a suficiente, não mais do que a suficiente, a necessária e suficiente, não pode ser mais, não pode ser exagerado, não pode ser um fardo, não pode ser um burden, mas tem de existir. Porque se não existir, correm coisas mal. Exemplo, devia ser proibido utilizar, e devia ser proibido legalmente, criminalmente, com multas pesadas para dissuadir maus comportamentos. Usar ferramentas sociais para publicidade relacionada com a atividade partidária. Okay? A manipulação de eleições a que temos assistido, às vezes com interesses muito obscuros, ok? Por trás, desestabilizadores, inclusive, da democracia, ok? Nós não podemos ficar passivos com relação a isto. Deixa-me dar-te um exemplo. Eu sou um pequeno investidor na Google, na Alphabet. Eu adoro a Google. Tenho dificuldades de não gostar da Google. A Google mudou o nosso mundo e há poucas empresas que tenham mudado tanto o mundo como a Google. Mas não posso ter respeito por alguém que não tem a capacidade de, já há muito tempo, reconhecer que devia contribuir para pagar as notícias dos jornais, para defender os jornais. Porque nós precisamos de jornalismo de qualidade. O jornalismo é o quarto poder, é o poder que, de alguma maneira, regula a democracia. Nós não podemos não investir em jornalismo de qualidade. Quando tu tens alguém que, com consciência, dinamitou o business model dos jornais, esse alguém devia ter a consciência que diminuía um bocadinho os lucros, mas não desestabilizava aquilo que é um fator regulador crucial da democracia. Portanto, com isto estou a dizer que eu sou liberal, mas há papéis de regulação que têm de ser interpretados. E aqui há defesa de princípios que são tão importantes que precisam de ser defendidos. Nisto gosto muito de um alemão chamado Gerd Leonhard. O Gerd Leonhard, que escreveu um livro chamado Tecnologia e Humanidade. Há dois autores que gosto muito quando falam do humanismo da tecnologia, do necessário humanismo da tecnologia. Um é o Gerd Leonhard, que de facto fala como ninguém da necessidade de nós não nos esquecermos de alimentar esta cena de sermos humanos. Quando o último livro, por exemplo, do Ishiguro, do japonês, fala sobre uma artificial intelligence, sobre uma ferramenta de software que um limite é o mais alto expoente da representação dos atos puros e bem intencionados de humanidade, mal está o mundo. Porque eu quero encontrar sinais de humanidade nos humanos. Não quero encontrar sinais de humanidade das máquinas. Mas deixa-me dizer-te que quero citar só outra pessoa que gostava muito, que infelizmente já faleceu, e que foi citado, não foi esquecido pelo Papa Francisco, que uns dias depois dele falecer, não deixou de o referir, um polaco, o Zygmunt Bauman, um tipo de esquerda, algo anarquista até, mas que escreveu extraordinariamente bem sobre a falta de humanidade da tecnologia, a desumanização da sociedade por via da tecnologia. Ele falava dos mundos líquidos, com falta de valores, falta de espinha, falta de solidez, e os textos dele são muito bons, porque interpelam-te, tu não consegues ficar indiferente, podes concordar, discordar, mas não consegues ficar indiferente. E eu gosto muito de reler de vez em quando o Zygmunt Bauman, porque apesar de não concordar com todas as ideias políticas, o vetor humano, os princípios de humanidade, os valores fundadores, eu estou de acordo completamente com ele.
Oh, António, estamos mesmo a terminar. O problema destas conversas é que depois começámos a estar aqui 3 horas a falarmos e isto passa Eu falo sempre demais, bastante. já Não, falas, deves ter percebido. falas demais e muito bem. Deixa, só mesmo para terminar, uma coisa deliciosa que a tecnologia nos trouxe. Ontem eu fiz um curso com um professor do INSEAD sobre Venture Capital. E o delicioso daquilo, porque é que ele começa aqueles cursos gratuitos? Ou seja, ele um dia, um VC que estava numa aula dele, disse-lhe assim: você é excelente a dar aulas, mas só transmite informação a 200 alunos por ano. E ele então lembrou-se no Zoom começar a fazer, fez um workshop de 3 horas, no fundo, condensando aquilo que ele anda a dar no ICEAD, obviamente que não é a mesma coisa, mas fez. Já fez 45 workshops e chegou no último ano a 12 mil pessoas. E isto é fascinante, ou seja, um tipo que tem conhecimento e que transmite muito bem, de repente transmite a 12 mil pessoas, eram cerca de 300 pessoas por cada um dos workshops que ele faz, pessoas da Tanzânia, de Singapura, de Portugal, da Austrália, dos Estados Unidos. Isto é fascinante, isto é fabuloso, a tecnologia, efetivamente. Eu estou como tu, portanto, eu gosto muito de música clássica e, em particular, gosto muito de piano. E o piano é como o vinho, não é? Tu se começares a beber vinho, começas a beber os vinhos melhores e depois, a certa altura, ficas mal habituado. O piano é igual, portanto, tu treinas o ouvido, começas a gostar de determinado padrão de qualidade e não consegues andar para trás, começas a ficar esquisito. Um dos meus pianistas favoritos é um senhor russo chamado Sviatoslav Richter, que em uma grande parte da sua vida era o pianista oficial da Rússia. Portanto, tocava em todas as cidadezinhas que tu podes imaginar, que são muitas, da Rússia. E eu só acedo às gravações dele porque há gravações de qualidade. Senão não podia comunicar com ele. Como a música clássica tem uma característica quase perene, ela perdura. Digamos que apesar de sermos poucos, eles vão continuando. Eu acredito que o que tu estás a dizer é o mesmo sentimento que eu tenho quando ouço o cravo bem temperado de Sviatoslav Richter. Eu gosto muito, eu tenho 4 versões do cravo bem temperado do Bach e costumo dizer que a melhor, a mais perfeita, é de um senhor chamado Andrei Gravilov. Não dá uma nota falsa, não há nada fora de sítio, mas a melhor mesmo, não é do Gravilov, é do Richter, porque ele não toca com as mãos, toca com o coração. E tu estás a ouvir e sentes, não as mãos, mas o coração dele. Portanto, quando tens experiências destas com uma gravação e nem sequer estás lá, é claro que o que estás a dizer é muitíssimo importante. Portanto, obviamente, eu acredito que os professores na geração dos MOOCs vão ser rockstars e vão ser tão famosos quanto os grandes músicos. Há professores de algumas universidades. Estou-me a lembrar de um professor de física da Universidade de Nova Iorque que tem milhões de alunos, porque ele é tão bom a dar aulas que tem milhões de seguidores, porque é extraordinário a dar aulas de física. Portanto, eu acredito que há lados também positivos disto. Esta amplificação não serve só para o Trump dizer asneiras, serve também para as pessoas como o Sviatoslav Richter serem ouvidos. António, muito obrigado, é um final excelente. Fica bem e muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Um prazer. Um abraço, Ricardo. Tudo bom. Um abraço, António.